Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística, galera, e quero dar um alô muito especial para você que vai fazer o concurso do BASA, Banco da Amazônia. Galera, preparamos uma aula hoje de revisão para essa reta final, para te dar aí uma força, um gás, para você arrebentar nessa prova. Bom, dentre vários assuntos, a gente vai ter outros momentos juntos, onde a gente vai abordar outros tópicos. Na aula de hoje, a gente vai abordar razão, proporção e grandezas proporcionais. É um assunto que está lá dentro do conteúdo programático, para ser cobrado no concurso do BASA, e é um assunto que, pelo que nós observamos, é corriqueiro. Sempre cai uma questãozinha envolvendo uma desses conteúdos, ou algo sobre razão, ou proporção, ou grandezas proporcionais. Então, vamos recordar esses assuntos, ok? Já direto no exercício, e na medida que houver necessidade, eu vou dando alguma fundamentação teórica. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá, então, falando inicialmente sobre razão, né? Inicialmente, vamos falar sobre razão. O que seria razão, galera? O que eu preciso estar atento, tá? Primeiro que razão, galera, é uma divisão. É muito importante que você tenha isso muito claro na sua cabeça. Quando você ver a palavra razão, então a banca vai dar lá, fazer uma contextualização e ela vai pedir a razão entre alguma coisa. Então, essa palavra razão quer dizer divisão. Se é uma divisão, então, obrigatoriamente, eu preciso conhecer dois valores. Eu preciso conhecer o valor que está em cima e o valor que está embaixo, porque é uma divisão. Então, preciso saber o de cima e o de baixo. A partir do momento que eu conheço quem está em cima e quem está embaixo, aí é só efetuar a divisão. Quando não der para dividir, eu simplesmente simplifico a fração até ela se tornar irredutível, chegar num ponto que não dá mais para ser simplificada. O que acontece geralmente, as alternativas de resposta, geralmente, elas estão na forma de fração, quando o exercício menciona razão, ok? Mas se for possível dividir, eu tenho que dividir também, beleza? Bom, então razão é uma divisão, eu preciso saber o cara de cima e o cara de baixo, beleza? Bom, conhecendo esses valores, galera, a partir daí é só uma questão de aplicação, tá? Então, vamos lá, primeiro exercício nosso, olha só. Banca 6 Gran Rio. Eu tenho aqui a seguinte situação. A razão entre as idades de Joana e de Sérgio é igual a 7/8. Sérgio, que é mais velho que Joana, tem 56 anos. Qual é a idade de Joana? Bom, galera, são vários caminhos que você pode tomar para resolver isso daqui. Mas vamos criar um padrão. Ele mencionou duas pessoas, Joana e Sérgio, beleza? Então, olha só, Joana e Sérgio. Eu não sei a idade deles por enquanto, né? Apesar que do Sérgio, ele mencionou aqui. Beleza, ele falou o seguinte, que Sérgio tem 56 anos, ó. Sérgio é mais velho que Joana e tem 56 anos. Então, está aqui. E ele quer saber quem? A idade de Joana. Então, como eu quero descobrir a idade de Joana, vou chamar de X. Beleza? Ah, professor, posso ir já fazendo direto? Pode, galera. Eu estou fazendo assim, passo a passo, para você compreender o contexto. Então, Joana X, Sérgio 56. Beleza. O que ele falou? Que a razão entre as idades, ou seja, a divisão entre as idades. E aí, é muito importante que você obedeça a ordem que o exercício está estabelecendo. Ele falou razão entre quem? Entre as idades de Joana e de Sérgio, ok? Quer dizer que é Joana dividido por Sérgio. Se ele falasse razão entre a idade de Sérgio e de Joana, era diferente. Você tem que estar atento, porque se o exercício fala bem assim, A para B quer dizer A dividido por B. Isso é ordem. Se ele fala B para A, aí é o contrário. É B
dividido por A. Então, é muito importante que você compreenda isso. Porque às vezes você fica na dúvida, peraí, quem vai em cima, quem vai embaixo? Olha a ordem que o exercício estabeleceu. Essa ordem tem que ser respeitada, beleza? Bom, então nós já sabemos que a ordem estabelecida é de Joana para Sérgio. Beleza, se é de Joana para Sérgio, então é a idade de Joana dividido pela idade de Sérgio. Isso aqui é igual... Professor, por que é igual? Porque ele falou que a razão é igual a 7 sobre 8. Então, isso aqui é igual a 7 sobre 8. E agora, professor, como que eu resolvo essa parada? Bom, como que a gente resolve isso? Eu tenho aqui uma igualdade de razões. E para resolver isso daqui, a gente aplica uma propriedade da proporção. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Na proporção, quando eu tenho A dividido por B igual a C dividido por D, tem uma propriedade que nos auxilia nisso aqui, chamada de propriedade fundamental da proporção. Qual é ela? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, multiplicação cruzada. Ou seja, eu vou multiplicar o A pelo D e o B pelo C. Exatamente isso. E é o que nós vamos fazer aqui. Ok? Vamos aplicar essa propriedade. Então, eu tenho aqui, voltando, x vezes 8, 56 vezes 7. Como que vai ficar? 8 vezes x, 8x, 7 vezes 56. Professor, eu posso multiplicar o 7 pelo 56? Até pode, se quiser, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar desse jeito, por quê? Porque eu vou passar o 8 dividindo e vai ficar mais fácil. Olha só, 7 vezes 56 dividido por 8. O 8 está multiplicando x, passo ele dividindo. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, 56 dá para dividir por 8. 56 dividido por 8 é 7. E quem sobrou? 7 vezes 7. Conclusão. X igual a 49. Pronto, está aqui. Ó. Qual é a idade de Joana? C, 49. Tranquilo? Belezinha? Então, gente, é com muita tranquilidade que vocês vão resolver exercício desse tipo. Tá? Obedeça a ordem que o exercício estabeleceu, monte a igualdade das razões e depois é só aplicar a propriedade fundamental, multiplicação cruzada. Tá? Isola o x, depois passa dividindo, pronto, você encontrou a resposta. Tranquilo? Belezinha? De boa, né? Então vamos para mais um aí. Beleza, né, galera? Mais um exemplo aí. Também um outro exercício da CES Gran Rio. Olha só. A final da Copa do Mundo de 2014 foi disputada entre Alemanha e Argentina no Maracanã, que tem capacidade para 80 mil espectadores. Supondo-se que o estádio estivesse lotado, que exatamente 26 mil espectadores não fossem argentinos nem alemães e que para cada 5 alemães houvesse 7 argentinos. Qual o total de argentinos presentes no estádio? Bom, professor, como que eu vou resolver esse formato de exercício? Veja bem, gente. A primeira coisa que você tem que estar atento é a pergunta. Se eu não sei o que o exercício pergunta, eu não sei, não consigo responder. O que ele quer que eu descubra? Ele quer que eu descubra o total de argentinos. Beleza. Então, eu não sei o total de argentinos. Eu vou representar a Argentina por X. Eu tenho X torcedores da Argentina. Beleza. O que mais que eu sei? Torcedores alemães, eu sei? Não sei. Torcedores alemães, eu vou chamar de Y. Bom, para resolver esse exercício, nós vamos precisar utilizar uma propriedade da proporção. Essa propriedade ela é chamada de propriedade da composição. Lembram dela? Não lembra? Vamos relembrá-la então. O que é a propriedade da composição, galera? Ó, propriedade da composição.
Essa propriedade é a seguinte. Quando eu tiver uma razão, vou apagar isso aqui, depois eu coloco de novo. Quando eu tiver uma razão, por exemplo, A dividido por B igual a C dividido por D. Eu tenho aqui uma igualdade de razões, portanto, eu tenho uma proporção, que é uma igualdade de razões. A propriedade diz o seguinte, em toda proporção, eu posso somar os valores que estão em cima, portanto, eu vou somar o A com o C, beleza? E somar também os valores que estão embaixo, portanto, eu vou somar o B com o D. Soma-se os de cima, soma-se os de baixo. O resultado dessa soma de cima e o resultado da soma de baixo eu vou dividir uma pela outra. E esse valor que eu vou encontrar aqui, que eu vou representar pela letra K, que é chamada de constante de proporcionalidade, isso aqui é uma constante de proporcionalidade, galera. Uma constante de proporcionalidade. Esse cara aqui, a propriedade diz o seguinte, é igual a essa e a essa razão separadamente. Como assim, professor? Se eu dividir A por B, eu vou encontrar exatamente aquele K lá, o mesmo valor. Se eu dividir C por D, eu também encontro o mesmo valor. Então, o que nós temos que buscar é exatamente esta constante. A partir do momento que eu encontro a constante, basta eu fazer a igualdade dessa razão por K e da segunda razão também por K. Na verdade, eu não vou usar as duas. Eu vou ser mais direto, mais objetivo. Vou de acordo com a pergunta, eu vou usar a razão que já me remete naquela pergunta, que é o propósito do exercício, beleza? Mas quero chamar a atenção de vocês que essa propriedade também pode ser aplicada de outras formas. Não somente somar em cima e somar embaixo. Eu posso também, caso haja necessidade, somar o de cima com o de baixo. Como assim, professor? Da seguinte forma, ao invés de ser A mais C, eu vou fazer A mais B. A mais somo de cima com de baixo, o antecedente com o consequente. Aí, veja bem, vou colocar embaixo quem, professor? Quem eu vou colocar aqui embaixo? Galera, você pode optar por colocar o A ou colocar o B. Quem eu devo colocar, professor? O A ou o B? Aí eu volto a pergunta para você. Você quer descobrir quem primeiro? Você quer descobrir o A ou você quer descobrir o B? Ah, professor, eu quero encontrar o A, então coloca o A embaixo. Professor, eu quero descobrir o B, então coloca o B embaixo. Então, quem vai embaixo é quem você quer descobrir primeiro. Você faz essa opção. Bom, eu quero colocar o A, beleza. Agora, do outro lado da igualdade, não é C sobre D, você vai repetir o mesmo processo. Você não somou de cima com o de baixo? Então, vai ser C mais D. Sobre quem? Sobre quem? Agora aqui você não tem opção de escolha. Agora você tem que respeitar a escolha anterior. Se você optou em colocar o A e o A está em cima, então aqui obrigatoriamente vai ter que ser o C, porque o C está em cima. Ah, professor, se eu tivesse colocado o B aqui embaixo, então do outro lado teria que ser o D? Exatamente. Se você optar pelo B aqui, o B está embaixo. Então você tem que colocar o D do outro lado embaixo também. Entenderam? Então, tem que manter essa relação de escolha. Não pode colocar o de cima de um lado embaixo e do outro lado você manter o que está embaixo. Aí está errado. Se você optou em colocar o de cima embaixo, que foi o caso aqui, o A, então eu sou obrigado a colocar o C, porque ele está em cima também. Tranquilo? Feito isso, efetuo as multiplicações, multiplico o cruzado, eu vou encontrar o valor que eu quero. Beleza? Então, nós vamos, com base nessa propriedade, resolver aquele exercício. Tranquilo? Relembraram aí, né? Propriedade da composição. Essa propriedade ela é muito usada, galera. Você tem que dominar ela bem. Então, vamos lá para o exercício. O exercício aqui diz o seguinte, ó. Ele falou que são 80 mil espectadores. Então, eu tenho 80 mil pessoas no estádio. Só que ele me disse o seguinte, que 26 mil
não são torcedores nem dos argentinos e nem dos alemães. Então, eu preciso descobrir, primeiramente, quantos torcedores são ou da Alemanha ou da Argentina. Como que eu descubro isso? Subtraindo 80 mil menos 26 mil. Fazendo essa subtração, olha só. 0, 0, 0, 10 tira 6, 4, 7 tira 2, 5, 54 mil. Quem é esse 54 mil? São os torcedores alemães e argentinos. Isso aqui é o total de torcedores alemães e argentinos presentes no estádio. Beleza. Aí agora eu vou dizer que os torcedores argentinos são X e os torcedores alemães estão numa quantidade Y, beleza? X representando os argentinos e Y representando os alemães. O exercício falou que a razão entre eles, aqui ó, e que para cada 5 alemães houvesse 7 argentinos. Então, ele está estabelecendo uma razão de 7 alemães para cada 5 argentinos. 7 sobre 5. Mas observem a ordem estabelecida. É alemães sobre argentinos. Para cada 5 alemães, eu tenho 7 argentinos. Beleza, então a relação é essa. Alemães Y divididos por argentinos, ó, alemães, argentinos, alemães em cima, argentinos embaixo, igual a 5 para 7. Beleza? Tranquilo. Bom, estabelecida a proporção. Agora eu tenho que resolver essa parada aqui. Mas tem um detalhe. Quem é esse 54 mil mesmo? Esse 54 mil, ele é a soma de quem? De X mais Y. É muito importante que você compreenda esse contexto. 54 mil é o total de torcedores alemães e argentinos presentes no estado. Então, se eu somar os argentinos com os alemães, eu vou encontrar 54 mil. Beleza. Então, vamos lá. Aplicando aquela propriedade na segunda etapa, eu somo o de cima com o de baixo. Então, eu vou ter isso aqui, ó, X mais Y. Sobre quem? Lembram o que eu disse? Quem você vai colocar embaixo? É escolha sua. Você pode optar pelo X ou pelo Y. Só que para que a gente possa ser mais objetivo, mais direto na resposta, o ideal é que a gente coloque aqui embaixo quem nós queremos descobrir primeiro. E quem o exercício quer que a gente descubra? Qual o total de argentinos? E os argentinos eu representei por qual letra? X. E o X está embaixo. Então, vou colocar o X aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Bom, do outro lado, eu tenho que fazer o mesmo processo. Então, eu vou somar o de cima com o de baixo. Então, eu vou ter 5 mais 7. E vou dividir por quem? Eu não optei em dividir pelo X. E o X não está embaixo? Sim. Então, do outro lado, eu tenho que pegar quem está embaixo também. O 7. Beleza? Bom, agora eu vou substituir. Eu não sei quanto que é X nem quanto que é Y, mas eu sei que a soma de X mais Y vale 54 mil. Tranquilo? Então, no lugar de X mais Y, quanto que eu vou colocar, galera? 54 mil. Vai ficar bem assim, ó. 54 mil dividido por X é igual a 12, porque 5 mais 7 são 12, dividido por 7. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado. E aí eu vou fazer aqui em cima. Vou apagar aqui, ó. Vou cruzar aqui, ó. Esse vezes esse. Então vai ficar bem assim, ó. X vezes 12 igual a 7 vezes 54 mil. Quem vai ser meu X? 7 vezes 54 mil dividido por 12. 54 mil dá uma divisão exata por 12. Vamos fazer aqui, ó. Acompanha aqui, ó. 54 mil dividido por
12. Como que eu faço essa divisão? Professor, não lembro mais como é que faz a divisão. Não são duas casinhas aqui? São. Então, eu pego dois números, 54. Primeira coisa, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 12 menor ou igual a 54. 4. 4 vezes 12, 48. Coloca aqui embaixo. 48. Subtrai. 54 tira 48, 6. Aí, abaixo o próximo número, é 0. 60. Agora, um número que multiplicado por 12 é menor ou igual a 60. 5, professor. 5 vezes 12, 60. Coloca o 60, tira 60, 0. Abaixo outro 0. Dá para dividir? Não. 0 no quociente. Abaixo o outro, 0. Dá para dividir? Não. 0 no quociente. Tem mais para baixar? Não. Então, acabou. 4.500. Está aqui, ó. Esse é o resultado da divisão de quem? De 54.000 por 12. Então, esse valor aqui vai dar 4.500. Agora, o que falta? Multiplicar por 7. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. X igual 7 vezes 4.500 vai dar 31.500. Pronto, está resolvido. Ok? Vamos voltar lá no exercício? Vou apagar isso aqui agora para a gente voltar lá. A gente já encontrou que a resposta vai ser 31.400 e 500. Então, ficou bem assim, que x é igual a 31.500. Então, de acordo com o exercício, voltando lá, aqui eram as alternativas de respostas. Então, ó, letra E, 31.500. Beleza? Se acaso o exercício tivesse perguntado a quantidade de alemães, ao invés de usar o x aqui, eu teria que ter colocado o y embaixo. Professor, mas eu poderia também usar esse conhecimento para encontrar os alemães? Poderia. Era só pegar agora os 54.000 e subtrair de 31.500. A diferença ia ser são os alemães. Beleza também? Tranquilo, né, gente? Você vê que é um exercício que, na medida que você domina a regrinha da propriedade da composição, você faz ele com muita tranquilidade. Beleza? Então tá aí, mais um desafio aí. Geralmente, os exercícios que envolvem razão e proporção, galera, eles são exercícios relativamente simples. Muito raramente vai cair aí um exercício de um grau de dificuldade muito alto. Não é muito comum a banca CES Gran Rio fazer isso. Então, exercícios nesse nível aqui que vocês podem estar esperando, se no tocante a esse assunto, razão e proporção. Ok? Vamos para mais um aí. Exemplo 3. Olha só. Outro exercício da banca CES Gran Rio. Os comprimentos de uma mesa e de uma bancada são, respectivamente, iguais a 204 centímetros e 7,5 metros. A razão entre o comprimento da mesa e o comprimento da bancada, quando ambos estão inscritos em uma mesma unidade, é. Olha só o que a gente tem aqui. Ele pede uma razão. O que nós falamos a respeito de razão? Razão é uma divisão. Então, para darmos essa resposta, basta eu descobrir qual é o valor que tem que estar em cima e qual é o valor que tem que estar embaixo. Ao descobrir isso, basta nós compararmos. É possível dividir? Sim. Não é possível dividir, professor. Então, vou simplificar até tornar a fração irredutível e paro. Beleza? E aqui, pelas alternativas, a gente já fica ligado que não dá uma divisão exata. Eu vou estar diante de uma situação onde eu simplesmente vou simplificar, até não dá para simplificar mais. Ok? Então, vamos lá. Ele pede a razão. Razão, divisão. Entre quem? Entre o comprimento da mesa e o comprimento da bancada. Qual? Aqui, ó. Comprimento, mesa, dividido pelo comprimento da bancada. Veja bem, gente. Toda vez que nós formos trabalhar qualquer exercício relacionado à proporção,
uma coisa é muito importante. Nós nunca, preste bastante atenção nisso, nós nunca podemos, numa mesma razão, trabalhar com unidades diferentes. Se eu trabalhar com unidades diferentes, eu vou errar o exercício. Então, caso haja necessidade, eu tenho que fazer sempre uma conversão. Eu faço a opção de uma ou de outra, ok? Então, eu tenho aqui comprimento da mesa dividido pelo comprimento da bancada. Observem pelas alternativas de resposta que os números que se encontram aqui, quando relacionados com esse número que eu tenho aqui, 7,5 metros, já fica claro que essas respostas aqui não estão associadas a metro. A unidade que está prevalecendo aqui é a unidade centímetro. Professor, como que o senhor sabe que é centímetro? Por causa desses valores, ó, 136, 125. Então, para que eu tenha respostas altas, só há uma situação. Ele converteu para centímetros. Se eu tivesse valores menores aqui, aí eu poderia desconfiar da possibilidade de ser em metros. Porque o exercício simplesmente falou aqui o seguinte, ó, determine, cadê? A razão entre o comprimento da banca, da mesa e o comprimento da bancada, quando ambos estão escritos em uma mesma unidade. Ele não especificou a unidade, ele simplesmente disse em uma mesma unidade. Poderia ser centímetro? Poderia. Poderia ser metro? Pode também. É a mesma unidade. Só isso que eu tenho que me atentar. Então, eu vou ter que, obrigatoriamente, fazer a conversão. 7,5 metros e 204 centímetros. Como que eu passo metro para centímetro? Galera, um metro tem 100 centímetros. Então, se eu tenho 7,5 metros, basta eu multiplicar 7,5 por 100. Portanto, eu vou ter 750 centímetros. Aqui, ó, 7,5 metros corresponde a 750 centímetros. Beleza, fiz a conversão. Agora é só colocar ali um sobre o outro. Comprimento da mesa. Quanto que vale o comprimento da mesa? Ó, os comprimentos de uma mesa e de uma bancada são respectivamente. O que quer dizer essa palavra? Respectivamente, uma palavra que exprime ordem. Então, a primeira referência é da mesa, a segunda referência é da bancada, a ordem estabelecida. Então, 204 é a mesa, então vai em cima, e 7,5 é a bancada, que eu já converti para 750. Pronto, agora é só simplificar isso daqui. Como que eu simplifico, professor? Não dá para dividir, porque 200 é menor que 700. E aqui não está dividido, então eu tenho que simplificar. Simplificar é dividir o de cima e o de baixo por um mesmo valor. Como eles são pares, 204 e 750, então eu vou dividir inicialmente por 2. Todo número par é divisível por 2, gente. Sempre que for par, divida por 2. Professor, se eu perceber que dá para dividir por 4, por 6, por 8 ou por um outro número maior, eu já posso diretamente fazer isso? Pode, não tem nenhum problema. Se você perceber que os dois são divisíveis por um número maior que o 2, não tem problema nenhum. Porque a proposta aqui é encontrar o resultado final, ok? Bom, mas como isso é mais difícil de ser perceptível, o 2 é muito fácil, porque é par, é divisível por 2. Então, eu divido por 2, em cima e embaixo, beleza? Vai ficar assim, ó, 204 dividido por 2, 102. 750 dividido por 2, eu vou ter aqui 375. Ok? 375 dividido por 2, 750 dividido por 2, 375. E agora, como que eu faço? Bom, não dá mais para dividir por 2. Como que eu sei que não dá para dividir por 2? Porque o número de baixo é ímpar. Para dividir por 2 teria que ser par. Bom, se não dá por 2, qual é o próximo que eu tento? 3.
tá? Que é o próximo número primo. Então, 102 e 375 dá para dividir por 3? Dá, gente, dá. Aí entra a questão de critérios de divisibilidade. Se você souber, ajuda muito. Mas se não, você tenta. Se não der, você tenta por outro número e assim por diante. Bom, aqui dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 3 em cima e vou dividir por 3 embaixo. Só para esclarecer como que eu sei que dá para dividir por 3. Dentre os critérios da divisibilidade, diz assim, todo número divisível por 3 é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que constituem esse número der um número divisível por 3. Por exemplo, aqui, ó, 102. Quais são os algarismos que formam esse número? O 1, o 0 e o 2. 1 mais 0 mais 2, 3. 3 dá para dividir por 3. Beleza. 375. 3 com 7, 10. Com 5, 15. E 15 dá para dividir por 3. Então, 375 também dá para dividir por 3. Entenderam como que faz? Você soma os algarismos. Se a soma der um número divisível por 3, então o número é divisível por 3. Então, vamos lá. 102 dividido por 3, eu vou ter 34. 375 dividido por 3, eu vou ter 125. Pronto, está aqui. Cheguei na resposta. Não é possível simplificar mais. Não tem nenhum número mais que divide o 34 e o 125 ao mesmo tempo. Ok? Então, olhando para as alternativas, olha aqui, ó, letra D. 34 sobre 125. Está resolvido o exercício. Tranquilo? Belezinha? Então, mais um desafio cumprido aí, galera. Observem que eu tenho explorado o exercício para poder fazer algumas revisões teóricas, tá, gente? A proposta é essa. Aí, às vezes, você pode chegar, professor, por que o senhor já não resolveu logo, direto, tal? Porque esse não é o nosso objetivo. Quando a gente faz um exercício de revisão desse, a gente aproveita a oportunidade sempre para dar uma pincelada em algumas teorias que são necessárias aí para o bom desenvolvimento. Beleza? Então, ó, exemplo 4, também CES Gran Rio. Agora a gente vai entrar em outra situação aqui. Esse exercício exige conhecimento de divisão proporcional, grandezas proporcionais. Uma grandeza em relação à outra pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ok? Nós vamos agora rever esse assunto aí. Aqui é um caso de divisão proporcional direta. Como que eu faço isso? Veja bem, vamos recordar aqui. Divisão proporcional. Divisão proporcional, gente. O que é uma divisão proporcional? Eu tenho lá um valor, vamos supor aí um valor de 10 mil, para vocês entenderem. Eu quero dividir 10 mil em partes diretamente proporcionais a 3 pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Essa pessoa, eu quero dividir em partes diretamente proporcionais às suas idades. Aí uma tem 10, a outra tem 20, e 10, 20, e vamos colocar aqui 15, a outra tem 15, e a outra tem 5, certo? 10, 15 e 5. Eu quero dividir aqui em partes diretamente, vou colocar aqui 20. 20, 15 e 5. Beleza. Quero dividir em partes diretamente proporcionais a isso. Como que vai ser? A primeira pessoa vai ganhar X, a segunda pessoa vai ganhar Y e a terceira pessoa vai ganhar Z. É a parte que vai caber a cada uma delas. Como que eu monto isso daqui? Monto da seguinte forma. Quando eu digo que eu estou dividindo em partes diretamente proporcionais, isso quer dizer o seguinte, o que a primeira pessoa vai receber dividido pela idade dela, porque é diretamente proporcional à idade, então X dividido por 20 é igual ao que a segunda pessoa vai receber
também dividido pela idade dela, ou seja, y sobre 15, que por sua vez vai ser igual ao que a terceira pessoa vai receber dividido pela sua idade, que nesse caso aqui é 5. Portanto, z sobre 5. É isso que quer dizer divisão em partes diretamente proporcionais. Então, o valor que cada uma vai receber, dividido pelo valor de referência à proporcionalidade, que no caso aqui são as idades. A primeira pessoa, a referência de proporcionalidade é 20, a segunda é 15, a terceira é 5. Então, o que cada uma vai receber, dividido por esse valor de referência, tem que ser igual, gente. Tem que ser igual. Se não for igual, então não é proporcional. Para ser proporcional, tem que ser igual. Sendo assim, o que vai ocorrer? Para resolver esse exercício, a gente aplica aquela propriedade da composição. Lembram que eu falei instantes atrás? A soma dos caras que estão em cima, a soma dos caras que estão embaixo, dá uma constante. Professor, mas lá só tinha 2 proporções. Não importa, aquela regra vale para 3, para 4, para 5, não importa a quantidade de proporções. Então, eu posso aplicá-la aqui. Soma os valores de cima, x mais y mais e, e soma todos os valores que estão embaixo. 20 mais 15 mais 5. Veja bem, eu não sei x, y, z, mas eu sei que o valor que vai ser repartido é 10.000, não é? Então, x mais y mais z tem que ser igual a 10.000, que é o valor que vai ser repartido. Aí eu somo 20 mais 15 mais 5, 40. Aí eu divido. 10.000 dividido por 40, 250. Pronto. Encontrei a constante de proporcionalidade, aquele K que eu fiz referência. E agora, professor, para mim encontrar x, y, z, o que eu faço? X sobre 20 é igual a 250. Y sobre 15 é igual a 250. Z sobre 5 é igual a 250. É só pegar cada uma das razões separadamente e fazê-la igual a 250. E aí, como que fica o x? É só multiplicar 20 vezes 250. 20 vezes 250, 5.000. Quem é o y? 15 vezes 250. Quem é o z? 5 vezes 250. Então, aqui eu vou ter 15 vezes 250 vai dar 3.750. E 5 vezes 250, 1.250. Somando tudo, dá 10.000. Ok? 1.250 com 3.750, 5.000 com 5.000, 10.000. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Isso aqui é para dar a ideia de como que é a propriedade da divisão proporcional direta. Beleza? Bom, tranquilo. Agora que a gente já sabe como fazer isso, vamos voltar ao exercício. Porque a gente vai aplicar esse conhecimento lá. O que eu tenho aqui, ó? Ele diz o seguinte: os irmãos Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo abriram uma firma em sociedade. Na ocasião, investiram respectivamente 5, 10 e 15 mil, cada um deles. E tiveram, após algum tempo, um lucro de 24 mil. Resolveram reparti-lo de forma diretamente proporcional ao capital que cada um investiu na ocasião da abertura da firma. Quanto deve receber em reais Bernaldo? Então, a pergunta é, quanto que Bernaldo deve receber? Eu não quero saber Arnaldo e Cernaldo, eu quero saber Bernaldo. Beleza. Se eu conhecer a constante de proporcionalidade, fica tranquilo. Então, eu tenho o seguinte, ó, Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo. Beleza? Só coloquei as iniciais aqui. Esse cara recebe X, esse cara recebe Y e esse cara recebe Z. O exercício falou que tem que ser dividido em partes diretamente proporcionais ao capital investido. Um investiu 5, o outro 10 e o outro 15. Tranquilo? Beleza. Então, eu vou colocar aqui, X sobre 5.000 é igual a Y sobre 10.000
que é igual a Z sobre 15 mil. Porque para dividir em partes diretamente proporcionais, isso aqui tem que ser verdadeiro. Como o capital que eu tenho que dividir é 24 mil, quer dizer que a soma do que cada um vai receber tem que dar 24 mil. Então, x mais y mais z, 24 mil. Está aqui, ó, 24 mil. Aí eu somo embaixo. 5 mais 10, 15, com 15, 30. 30 mil. 24 mil dividido por 30 mil. Olha só, vou cortar os 3 zeros para facilitar. Simplifico os zeros. Ficou 24 por 30. 24 dividido por 30, gente, vai dar 0,8. Quem é esse 0,8? É a constante de proporcionalidade, o K. Lembram lá? Beleza. Agora, professor, o exercício quer saber só quanto o Bernaldo vai receber. Ele não quer saber os outros. A pergunta é Bernaldo. Então, eu vou pegar. Bernaldo é quem? Y. Então, eu vou pegar a razão dele aqui, ó. Y sobre 10 mil. Y sobre 10 mil... Isso aqui é igual a 0,8. O que eu faço com o 10 mil? Ele está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Conclusão, y igual. 10 mil vezes 0,8, gente, vai dar 8 mil. Pronto. Quanto que Bernaldo vai receber? 8 mil. Aqui, letra A. Está resolvido o exercício. Belezinha? Tranquilo? Você vê que o conhecimento de divisão proporcional facilita muito esse cálculo aqui, beleza? Então, aí, mais um desafio resolvido aí. Mais um aqui, gente, olha só. Mariana e Laura compraram um saco com 120 balas, que custava R$ 7,50. 120 balas, R$ 7,50. Laura contribuiu com R$ 4,50 e Mariana com o restante. Se as balas forem divididas em partes diretamente proporcionais ao valor pago por cada menina, com quantas balas Mariana ficará? Bom, a gente já tem o conhecimento de divisão proporcional. Então, aqui basta a gente fazer o seguinte. Veja bem, quanto que Laura contribuiu? Laura contribuiu com 4,50. Se Laura contribuiu com 4,50 e as balas custaram 7,50, é porque Mariana contribuiu com quanto, gente? Quanto? Isso aí, R$ 3,00. Vou colocar só 3. Beleza? Então, Laura contribuiu com 4,50, Mariana contribuiu com R$ 3,00. É o que importava para nós. Galera, eu só tenho duas relações aqui. Então, eu posso usar de uma regrinha de 3 simples e direta para poder chegar na resposta de forma mais rápida aqui. Como assim, professor? Ele não falou que foram compradas 120 balas? Sim, 120 balas. E quanto que custou essas balas? Custou R$ 7,50. Beleza. Quantas balas Mariana comprou? Não sei. X. Eu não sei quantas balas Mariana comprou. X. Mas eu sei quanto Mariana pagou. Quanto Mariana pagou? R$ 3,00. Está aqui, ó. Como é de forma diretamente proporcional, então é só multiplicar assim, ó. Fazer isso aqui. Então, eu vou ter que X é igual a 3 vezes 120 dividido por 7,5. Beleza? Bom, agora é só fazer essa divisão. Como que eu vou fazer essa divisão, professor? Bom, 3 vezes 120, gente, é 360. Aí eu vou dividir isso aqui por 7,5. Olha só como que eu faço essa divisão. Professor, eu tenho dificuldade em fazer divisão com vírgula. Qual que é a dica? Tira a vírgula. Como que eu faço para tirar a vírgula? Ela não tem que andar uma casa para a direita? Sim. Se ela andar uma casa para a direita, vai ficar como? Vai ficar 75. Posso fazer isso, professor? Pode, desde que você acrescente um zero aqui, ó. Aí ficou 3.600. Beleza? Então, na verdade, você andou uma casa para a direita aqui dentro
e andou uma casa aqui também. Então, não alterou o valor. O mesmo tanto que você aumentou de um lado, você aumentou do outro. Então, continua mantendo a mesma razão de proporcionalidade. Agora é só efetuar a divisão. 360 dividido por 75. Por que eu peguei 3 casas? Porque 2 casas é 75 aqui. E aqui seria 36. E eu não posso dividir um número menor por um maior. Eu tenho que sempre pegar o maior. Então, eu tenho que pegar 3 casas. Qual número que multiplicado por 75 vai ser menor ou igual a 360? Vai ser o 4, porque 5 vai passar. 4 vezes 75 dá 300. Certo? 4 vezes 5, 20, fica o 0 e vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. 360 tira 360. Agora, abaixa o próximo lá. Quem é o próximo? 600. Veja bem, gente, agora fica fácil até de eu descobrir qual que é o número que eu vou ter que multiplicar. Eu multipliquei 4, deu 300. E agora eu tenho 600, que é o dobro. Então, é só dobrar ali. Qual é o dobro de 4? 8. 8 vezes 75 vai dar exatamente 600. 600 tira 600, 0, resposta 48. Então, quantas balas Mariana vai ter direito? 48 balas. Belezinha? Uma regrinha de 3, simples e direta. Qual é a maior dificuldade aqui? Está exatamente nesse processo de divisão com o número decimal. Tranquilo? Mas assim, tomando esses cuidados, você consegue resolver tranquilamente aí. Beleza? Bom, gente, é mais ou menos isso que a gente quer proporcionar para vocês aí, recordando esse assunto. E chegamos ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sabemos que essa caminhada não é uma caminhada fácil. Rumo ao sucesso não é fácil, mas é possível, porque Deus está contigo. E nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique like.